Tá, bom dia a todos, meu nome é Alessandra. Eu vou falar um pouco sobre a avaliação por imagem das patologias por depósito de cristais, focado em mãos e punhos. Então, o objetivo da aula é falar um pouco sobre epidemiologia, fisiopatologia, achados clínicos e de imagem relacionadas às artropatias cristalinas. Bom, os principais cristais orgânicos são esses, e eu vou começar a falar sobre o principal, que é o monurato de sódio, responsável pela gota. Então, ele nada mais é do que um depósito de cristais, que vai ocorrer tanto no tecido articular, líquido, membrana sinovial, cartilagem e perarticular. Ele afeta em torno de 1% da população, predomínio no sexo masculino, idade de início em torno de 30 a 50 anos. Lembrar sempre que acaba sendo a causa mais comum de artropatia inflamatória em homens acima de 60 anos. Então, ocorrem esses depósitos devido ao excesso de purina, que leva a uma hiperuricemia, que pode ser ocasionada de duas maneiras, tanto um excesso de produção, devido a fatores exógenos, como o consumo de carne e álcool, endógeno, como lise celular, relacionado a doenças mielolinfoproliferativas, hemoglobinopatias, lise tumoral, ou mesmo a redução da excreção dessas purinas, que a gente acaba acontecendo em pacientes com insuficiência renal crônica ou medicamentos, especificamente diuréticos tiazídicos. Ter em mente, lembrar sempre que hiperuricemia, ela acaba sendo assintomática em 90% dos indivíduos. Então, acredita-se que existam alguns outros fatores para desencadear esses depósitos. Alguns fatores globais associados como síndrome metabólica, né, obesidade, lipidemia, até mesmo alguns fatores locais associados, como trauma ou microtraumas de repetição, artrite, infecção, redução da perfusão e temperatura. Bom, as fases clínicas vão desde uma hiperuricemia assintomática até a artrite gotosa, a fase aguda, e a crônica, né, a artrite tofácea crônica. O diagnóstico vai ser a análise do líquido articular, onde a gente vai encontrar esses cristais biorrefringentes alongados na luz polarizadas, como se fossem espículas. Lembrar que nos casos de anátomo patológico do tofo, a gente encontra, né, o depósito de urato, encontra uma reação inflamatória a corpo estranho, mas o que a gente vai ver na lâmina, na verdade, são espículas vazias, são imagens negativas desse cristal, porque o formol acaba dissolvendo, então a gente não vê os cristais no anátomo patológico. Na crise aguda, que é geralmente como abre, né, o quadro, a gente vai encontrar dor, edema e eritema no local. Geralmente vai acometer pequenas articulações do pé e da mão, especificamente 60% dos casos vai acabar abrindo na metatarsofalangiana do hálux. E lembrar que não só o pé, mas como cotovelo e punhos também acaba sendo afetado. Geralmente o início é súbito, autolimitado, dura de 2 a 3 semanas. Bom, a gota, em termos de imagem, na primeira crise, a gente vai estar diante de uma monoartrite inespecífica. Então, a gente vai encontrar derrame articular, espessamento e realce sinovial, como mostra aqui. Isso acaba tendo um leque de diagnósticos diferenciais muito grandes. Então, lembrar sempre do trauma, infecção, AR. Aqui é só um exemplo de um paciente masculino de 42 anos, justamente abrindo a crise. Então, a gente vê na articulação aqui o derrame, espessamento sinovial, um realce, talvez algo que ajude, a gente vê talvez um edema maior de partes moles do que na medular do osso, mas bem inespecíficos achados. Após alguns anos desse primeiro episódio, em torno de 5 anos após esse primeiro episódio, 30% dos pacientes vão evoluir com a gota tofácea crônica, que nada mais vai ser do que o depósito desses cristais, tanto no subcutâneo, tendões, buço, articulação, periarticulação, intraósseo pode acontecer, e esses tofos, eles vão acabar sendo de tamanho, forma e localização variáveis, geralmente assimétricos, como mostra a figura aqui nas mãos, né?
e aqui no lugar clássico, que é no olecro, no cotovelo. Em termos de imagem, a gotatoface, então, lembrar que a gente vai estar diante de uma poliartropatia erosiva, então, a gente vai encontrar sinovite, e no raio-x, a gente vai, no zoom aqui, a gente vê que a gente vai ter pouco ou ausência de osteopenia periarticular, diferente da R, por exemplo. O espaço articular ele vai estar muito bem preservado perto do tamanho da erosão que a gente vai ter no osso. As erosões são excêntricas em sacabucado, com as margens aqui escleróticas, as bordas proeminentes e geralmente com esses tofos adjacentes. Lembrar que as erosões geralmente pode acompanhar esse eixo longo aqui do osso e os tofos podem ter algumas espículas, né, densas. Logicamente que a radiografia ela acaba tendo uma baixa sensibilidade e geralmente essas alterações a gente vai encontrar após 6 a 12 anos de doença. Então, só um exemplo aqui de artrite reumatoide versus a gota. Então, geralmente a gota a gente está tendo começa o cometimento aí das interfalanges, metacarpofalangianas e dos ossos do carpo. Já a R não. A R ela tem predomina aí nos ossos do carpo, metacarpofalangianas e polpas interfalangianas. Em termos de ultrassom, então, existem alguns sinais. Então, primeiro seriam esses focos brilhantes hiperecogênicos, são esses pontinhos brancos aqui, e essas áreas hiperecóicas, que é como se fossem esses pontinhos se agrupando, são mostrados aqui no V. A sensibilidade é alta, porém a especificidade desse achado no ultrassom ela é baixa, porque ela também pode ser vista tanto na artrose, condrocalcinose e AR. Aqui é só um exemplo aqui de AR, né? Então a gente vê que o achado, comparando a imagem aqui com a gota, é muito parecido, difícil distinguir. Um outro sinal no ultrassom que ajuda é o sinal do duplo contorno. Esse sinal do duplo contorno nada mais é do que o depósito de cristais na superfície da cartilagem e a lima. Então, aqui a seta branca curta, a gente vê essa linha aqui hiperecogênica, como se fosse o depósito, né, desses cristais. Aqui na seta longa já mostra aqui o osso subcondral. Geralmente, a gente vê esse sinal do duplo contorno e ele não vem sozinho. A gente pode encontrar algumas erosões, como mostra aqui no exílio, derrame, sinovite e outros achados. Essa é uma alteração precoce, né, que junto com os focos hiperecogênicos pode chegar a uma especificidade de até 100%, que é muito alto, porém sensibilidade baixa novamente. E o ultrassom ele também é bom, você consegue ver os tofos, então que geralmente vão se apresentar como uma massa avascular com margens hipoecóicas, certo? Como mostra o asterístico aqui. Um tofo, né, localizado na região dorsal aqui do tendão, dos tensores. Geralmente esses tofos, eles são hiperecóicos, heterogêneos, diferente de um nódulo reumatoide, por exemplo, que geralmente é homogêneo e hipercogênico justamente por causa da necrose central. Geralmente você vai encontrar esses tofos, que eu asterisco novamente, associado a um derrame articular, sinovite, esses focos hiperecóicos que eu já falei, erosões ósseas e até mesmo calcificações. Na R, a gente geralmente não vai encontrar calcificações. Temos de imagem de tomografia. Então, a tomo ela acaba não sendo um método de escolha, mas o que ela ajuda, o que ela consegue ver muito bem são as erosões, a gente vai conseguir ver perfeitamente. E a gente consegue ver essas massas, esses tofos, que vão aparecer como massas mesmo hiperdensas, com uma densidade aí, intermediária alta, em torno de 150 a 200, média de 160,
E as calcificações, lembrar que elas são raras na ausência de uma insuficiência renal crônica, então não é esperado daí. Um outro método importante na gota seria a TC de dupla energia. A TC de dupla energia, ela é um método que vai utilizar a aquisição de imagem em 2 kVs diferentes. Então, a diferença de absorção do feixe entre 80 kV, que seria o roxinho aqui, e 140 kV, o verdinho, vai conseguir diferenciar a composição química desses tecidos. Então, consegue separar o que vai ser o cálcio e o que vai ser o ácido úrico. Logicamente que a sensibilidade e especificidade vai variar do método conforme a presença ou ausência do tofo. Então, quando a gente tem o tofo presente, a sensibilidade e especificidade é muito maior que sem o tofo. Até porque é um método que ele tem uma limitação, ele não é capaz de detectar depósitos pequenos, menores que 2 milímetros, por exemplo. E lembrar sempre, a gente como radiologista, que existem alguns artefatos, então leito ileal, calo ósseo, bordo dos ossos, margens de artroplastia, pele, tecidos aí tem 2, podem dar esses artefatos. Aqui é só um exemplo, então a gente tem um dedo, né, com deformidade, aumento de partes moles, aqui na radiografia. Tem alguns autores que chamam essas erosões também de mordida de rato, né, que é como se fosse uma mordidinha aqui no osso. Aqui na toma a gente consegue até ver melhores alterações, então a gente tem esse aumento de partes moles, essa massa densa, essas erosões, né. E aqui o ATC de dupla energia, onde geralmente vai colocar cores, né? A cor verde representa aqui os depósitos de monorato de sódio. E reconstruções 3D, onde a gente vê bem, tem uma noção tridimensional desses depósitos. Em termos de ressonância, a ressonância também não é um método de rotina relacionado à gota. A gente vai conseguir ver bem as erosões, como mostra nas setas pretas aqui no coronal T1. Geralmente, o tofo a gente vai ver como uma massa e com baixo sinal em T1. O sinal vai ser extremamente variável em T2, aqui na imagem C. Então, varia em T2 conforme o grau de hidratação, de calcificação, e o realce é heterogêneo. Outra coisa que às vezes a gente pode encontrar são esses foquinhos de sinal aí intermediário no meio dessas massas, né, em T2. Aqui é um aspecto bem clássico também, no dedo. Então, a gente observa nas setas vermelhas essas grandes erosões acompanhando o eixo longo do osso com um tecido, né, uma massa intraóssea e também uma grande aumento aí de partes moles extraósseas, né, que são justamente os tofos. Lembrar que existem, na verdade, alguns lugares que são preferenciais a gente encontrar, que geralmente, na verdade, a gente encontra no hiato poplíteo, em tendões como quadríceps, o patelar, o calcâneo, lembrar da metatarsofalangiana e do olecrano, região do cotovelo. O próximo seria os cristais de cálcio. Os cristais de cálcio a gente pode dividir em pirofosfato de cálcio, que vai acabar dando SPPD, e o fosfato básico de cálcio, que vai levar a hidroxapatita. Bom, o pirofosfato de cálcio, ele acaba sendo favorecido em ambientes intraarticulares, então é muito mais comum o acometimento intraarticular dele. Ele acaba sendo a principal causa de condrocalcinose, mas ele não é a única causa de condrocalcinose. Já o fosfato básico de cálcio, outros cristais à base de cálcio pode acabar levando a mesma doença, e geralmente ele está associado à artrose, e o acometimento intraarticular, na verdade, é raro, ele geralmente vai depositar periarticular.
Inclusive, se fizer análise do líquido sinovial, geralmente acaba não encontrando ele. Lembrar, nunca esquecer disso, que a condrocalcinose, na verdade, é um termo genérico, que nada mais é do que a presença de sais de cálcio na cartilagem, fibrocartilagem, e não é sinônimo de CPPD, porque outros cristais podem levar, os cristais de cálcio podem levar a condrocalcinose, logicamente. Então, começar falando um pouco sobre depósitos de pirofosfato de cálcio, CPPD. Então, geralmente a apresentação mais comum é a esporádica, se tem pessoas assintomáticas, geralmente de idosos, e para vocês terem uma noção, pacientes, né, indivíduos acima de 80 anos, 20 a 44% acaba tendo. Existe uma forma familiar, que é poliarticular e acomete jovens, então, diante de pessoas jovens, de 20 a 40 anos, lembrar dela. E secundária, que é extremamente rara, relacionada a hiperparatiroidismo, hematose e assim por diante. Então, ela vai desenvolver alguma síndrome clínica, que vai desde o assintomático até desenvolver uma pseudartrose, pseudogota e assim por diante. O diagnóstico, novamente, é o líquido, então a gente vai encontrar cristais, né, diferente da gota que é especulada, que é rômbico, né. E os locais de depósito, lembrar das fibrocartilagens, então geralmente a gente vai encontrar calcificações irregulares, granulares, como é o exemplo aqui na fibrocartilagem triangular, aqui na radiografia em B e aqui no ultrassom esses foquinhos ecogênicos em A. Ela também pode depositar na cartilagem hialina, formando essas calcificações lineares aqui e paralelas, muito comum em joelho. Mas elas também podem depositar tanto na buça, no aspecto de calcificações amorfas, membrana sinovial, como aparecendo aqui esse exemplo na seta laranja, né? Amorfas e marginais. Aqui nas metacarpos falangienas, na figura C, depósito na cápsula articular, então você vê amorfos lineares, e também nos tendões. Nos tendões, a gente vai ver essas finas e calcificações lineares nesse eixo longo do tendão. Existem algumas localizações típicas que toda vez que você vê lembrar de CPPD, então, o acometimento isolado da articulação entre o trapézio e o escafoide, acometimento aqui da fibrocartilagem triangular no punho, o acometimento da segunda e terceira metacarpofalangiana nas mãos. E existem alguns aspectos de imagem que faz a gente pensar em CPPD. Então, uma das primeiras dicas seria essa osteocondensação subcondral intensa e com limites nítidos, que nada mais é do que, se a gente observar aqui, essa densa esclerose aqui do osso subcondral bem delimitada. Além disso, a gente pode encontrar essa remodelação do osso subcondral, como a gente observa aqui, entre o escafoide e o rádio. Outra dica seria cistos subcondrais numerosos e de grande tamanho. Então, como a gente observa aqui, tanto no escafoide como aqui no rádio distal. E, além disso, a gente vê poucos ou quase ausência de osteófitos. Então, esses achados de imagem acabam ajudando a diferenciar a CPD de outras artropatias, como a osteoartrose, a R. A gente não espera isso. E lembrar também que ela pode evoluir com destruição óssea. Então, pode estar presente, como é o caso aqui na base da primeira metacarpa. Em termos de tomografia,
tomografia ela acaba sendo o método mais sensível para a gente ver esses depósitos, tanto na cartilagem, como em ligamentos, como na fibrocartilagem. E geralmente os depósitos de cálcio eles acabam tendo uma atenuação maior do que o de monorato de sódio. Então, atenuação em torno de 450 unidades. Em torno disso. Temos de ultrassom. Então, geralmente a gente vai encontrar esses focos de hiperecogênicos, né, o padrão pontiforme. Então, vai formar verdadeiras bandas hiperecogênicas finas, paralelas à superfície da cartilagem hialina, que é aqui. Que é essa imagem que eu já mostrei. Esses achados geralmente mais frequentes no joelho, daí não em mãos e punhos. Aqui mostrando novamente que depósitos na fibrocartilagem triangular, também a gente consegue ver com ultrassom. E também nos ligamentos. Então, aqui é um exemplo do depósito na banda dorsal do ligamento escápulo-semilunar, na tomografia, que também a gente acaba conseguindo ver aqui no ultrassom esses focos hiperecogênicos. Em relação à ressonância, muito cuidado, sem dúvida nenhuma, não é um método de escolha. Então, a ressonância vai ser um método que é muito difícil a gente ver esses depósitos. Geralmente, na ressonância, esses depósitos, essas calcificações, a gente vai ver como focos pontiformes ou lineares de baixo sinal em todas as sequências. E geralmente passa batido. O que a gente vai encontrar é basicamente que aponta setas, derrame, né, a sinovite, e a gente vai ter esses grandes aí cistos subcondrais. Aqui só um exemplo mostrando a gota versus a CPPD no ultrassom. Então a gota a gente vê esse depósito, né, linear na superfície da cartilagem hialina, né, hiperecogênica, e já a CPPD a gente vê o depósito dentro, né, da cartilagem hialina, formando esses foquinhos, né, ecogênicos. E o próximo seria o depósito de fosfato básico de cálcio, que é a hidroxapatita. A hidroxapatita, a gente pode dividir ela em duas entidades clínicas radiológicas, tanto o depósito periarticular, que é o muito mais comum, que vai cometer tendões e bursas, clássico no ombro, 60% dos casos, e novamente, como as duas anteriores, pode ir desde assintomático até alívio sintomático, até com dor aguda. E uma segunda entidade aí, que seria o depósito intraarticular, né, que vai desde uma artrite aguda até a artrite erosiva rapidamente progressiva, que daí é já uma apresentação bem mais rara. A epidemiologia vai desde em torno de pacientes de 30 a 50 anos, com leve predomínio do sexo feminino, 10% ombro doloroso, 30% bilateral e geralmente 90% desaparece ou melhora em 3 anos. As causas vão desde idiopática, genética, metabólica, até secundária, como metastáticas, né, carcinose tumoral, distróficos, como queimadura, paraplégicos, por aí vai. E aqui é só uma imagem clássica, onde a gente vê uma radiografia aqui do ombro, justamente a gente observa essa calcificação ovalada, circunscrita, densa. E aqui o aspecto no ultrassom, que a gente vai ver justamente a calcificação intratendina. Em termos de ressonância, a gente consegue ver bem migração intraóssea, a gente consegue ver migração para a bursa e todo o processo inflamatório aí associado. E a gente consegue ver também as migrações para a transição miotendina. Agora, em mão, falando especificamente das mãos e dos punhos, o local preferido aí de acometimento da hidroxapatita acaba sendo os tendões, qualquer tendão, tanto os flexores como extensores. Então, aqui só um exemplo onde a gente vê na ressonância esse foco de calcificação, né, caracterizado por
Essa é a imagem de baixo sinal, aqui na topografia, né, do tendão do flexor, e a gente vê um edema importante aí adjacente, justamente relacionado ao processo inflamatório, né. Aqui no dorso, no punho, também a gente observa uma calcificação e todo esse edema adjacente. E aqui no tração, a gente vê justamente essa calcificação linear, acompanhando o eixo longo do tendão. Também um caso de depósito de oxapatita. Em termos de local, principal tendão afetado na mão vai ser o flexor ulnar do carpo. Geralmente acaba acontecendo nele devido tá relacionado a microtrauma repetitivo nesse local. Então, aqui na imagem, esse é o aspecto clássico. A gente vai ver uma calcificação aqui na topografia próxima à inserção dele na região abaixo do psiforme. Um outro local que pode acontecer seria adjacente aos ossos do carpo. Então, aqui é uma outra imagem também clássica. Então, a gente vai encontrar esses focos, esse foco aí de calcificação circunscrito, ovalado, denso, muito bem delimitado, topografia de tendão. Aqui é um outro exemplo. Então, nas mãos, além na topografia dos tendões, ela pode ocorrer nas metacarpos falangienas e interfalângicas proximais. Então, aqui é um exemplo, na metacarpo falângica. Essa paciente é uma paciente em torno de 50 anos, que deu entrada no pronto-socorro com uma dor aguda 3 dias no local. Foi feita a radiografia. O que chamou a atenção na radiografia é que a gente vê essa calcificação muito bem delimitada, densa, ovalada, e também a gente vê algumas calcificações amorfas aqui, adjacentes periarticular. Foi levantado bola para uma doença de depósito, oxapatita, foi feito tratamento conservador, que geralmente os pacientes respondem bem com anti-inflamatório, não esteroide. E essa radiografia é de 4 dias após o início do tratamento. Então, a gente vê uma resolução muito importante, ficando só esses foquinhos aí de calcificação amorfa. Essa paciente, em 7 dias, teve resolução do quadro, melhora completa. As calcificações, elas também podem ocorrer periarticular ao rádio cárpico, já um pouco mais rara, como mostra aqui essa calcificação, mas pode ocorrer sim. E outros locais comuns na mão, para a gente lembrar, seriam as junções miotendíneas dos músculos lombricais e interósseos. Esse eu não consegui achar nenhum exemplo de imagem, mas é um outro local que pode acontecer, esses depósitos. E, por fim, algo muito importante, não confundir esses depósitos com fratura avulsão. Então, esse caso aqui, da seta preta, foi também uma paciente em torno de 44 anos, que chegou no pronto-socorro com uma dor aguda. Não tinha história de trauma, não tinha história de febre, nada disso. 3 radiologistas olharam essa radiografia e foi dada como uma fratura avulsão. Ela voltou no serviço 2 dias depois, foi feita uma nova imagem, e o que chamou a atenção é que essa calcificação estava com um aspecto mais de amorfa, não muito bem delimitado, e daí sim foi levantado bola com uma doença de depósito da oxapatita, foi feito tratamento, 10 dias depois o paciente completamente assintomático. E é só um exemplo do que seria uma fratura avulsão. Nem sempre é tão fácil assim de diferenciar uma da outra, na verdade. E só um resumo dos principais aí pontos e achados relacionados às doenças de depósitos de cristais na mão. Então, gota vai ser o monorato de sódio, CCPD, pirofosfato de cálcio, hidroxapatita e fosfato básico de cálcio. A gota, lembrar que ela comete geralmente intra e periarticular.
CPPD geralmente é o acometimento mais intra-articular, e hidroxapatita é o acometimento mais periarticular. Os locais de acometimento da gota, lembrar que é de distal para proximal, ou seja, geralmente pega as interfalangianas, metacarpofalangianas e, por último, os ossos do carpo. Já a CPPD, lembrar que ela gosta muito dos ossos do carpo, a segunda e a terceira metacarpofalangiana, acomete a articulação entre o trapézio e o escafoide isolada, e também lembrar do acometimento tanto na fibrocartilagem triangular como nos ligamentos intrínsecos. E a hidroxapatita, por último, lembrar do acometimento dos tendões, daí, né, flexores e extensores, mas também da metacarpofalangiana e interfalangiana proximal. Em termos de radiografia, a gota, a gente geralmente tem um aumento de partes mole, erosões periarticulares, no aspecto de saca-bocado, um espaço articular preservado, pouca osteopenia, como mostra aqui nesse exemplo. Já a CPPD, a gente tem calcificações lineares pontiformes, tanto na fibrocartilagem como na cartilagem hialina. A gente tem um remodelamento, uma esclerose desse osso subcondral, com ausência ou pouco osteófitos, lembrar dos cistos subcondrais grandes, como esses dois exemplos. Então, a gente vê esclerose, remodelamento, os grandes cistos subcondrais. E, por fim, a hidroxapatita, calcificações densas, circunscritas, periarticulares, como mostra aqui. ATC na gota, o que ela ajuda é geralmente esse aumento de partes moles densos, em torno de 160. CPPD hidroxapatita, os depósitos vão ser mais densos, em torno de 450. Lembrar que na CPPD, a tomo é o melhor método para ver essa deposição na cartilagem hialina, ligamentos e fibrocartilagem. Ultrassom a gota, lembrar sempre do sinal do duplo contorno, lembrar dos foquinhos hiperacogênicos e das massas hiperacogênicas que seriam os tufos, a gente consegue ver também. CPPD, lembrar que o depósito acaba sendo dentro da cartilagem hialina, formando esses foquinhos hiperacogênicos, como mostra aqui os dois exemplos, né? A diferença da gota e do CPPD. E hidroxapatita, calcificação intratendínea, como mostra nesse exemplo. E, por fim, a ressonância. Então, a ressonância gota, a gente tem geralmente o topo a gente vai encontrar com um sinal baixo, sinal extremamente variável em T2, conforme a calcificação, e realce heterogênea, como mostra aqui. Então, você tem esse tofo, né, sinal baixo. A CPPD, tomar muito cuidado com a ressonância, não é um método bom para a gente ver, mas geralmente o que a gente pode encontrar são os foquinhos pontiformes ou lineares de baixo sinal em todas as sequências, mas assim, engana muito, geralmente a gente não consegue ver, como é nesse exemplo, a gente não vê muito bem. E hidroxapatita, a ressonância, ela acaba aí ajudando a ver as migrações, né, tanto para a buça, intraóssea, transição intratendina, que acaba levando a uma dor importante para esses pacientes. Geralmente são que acaba motivando fazer muitas dessas ressonâncias, essas dores agudas. Basicamente é isso. Existem outras doenças de depósito que vão acometer as mãos e os punhos, mas acho que essas três são as principais para ter uma noção e que todo cardiologista deve saber. Acho que obrigado pela atenção.